Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto Amor à Palavra. Eu sou Noemi Carneiro e nosso projeto tem o objetivo de auxiliar você no estudo das Escrituras. Estamos estudando Atos, estamos no capítulo 9. Anteriormente, nós vimos que Saulo então vai para Tarso e lá permanece um longo tempo, cerca de 10 anos, até que Barnabé fosse buscá-lo novamente para vir até Antioquia auxiliar. Porém, agora nós voltamos ao cenário onde estávamos e encontramos Pedro. Pedro volta agora ao nosso cenário. Diz o verso 32: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Bem, ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume sua cama. Ele se levantou imediatamente. Temos aqui um milagre. Jesus é quem cura. Diz: Enéas, Jesus te dá saúde. Levante, faz a sua cama. E ele logo se levantou. Vemos, não foi Pedro, não foi de Pedro o dom de curar, não é um mérito ou por algum sacrifício. Jesus é que tem o poder para curar, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Confie nisso, diz Hebreus, no capítulo 13, o verso 8. Bem, o texto fala que ele fazendo a cama, Pedro não apenas falou para o paralítico que Jesus o curava, mas para que ele se levantasse e fizesse a sua cama. E Enéas se levantou. Às vezes podemos estar no meio de lutas, né, situações complicadas que nos prendem, porém Deus, Ele pode nos curar, libertar e restaurar. 8 anos que este homem estava acamado e finalmente agora ele pôde controlar a sua vida por ele mesmo e até arrumar a sua cama, aquilo que o prendia, né? Assim é que Deus faz conosco. Quando ele libera uma palavra de restauração a nosso favor, nós temos condições de retirar de nós aquilo que nos aprisiona. Verso 35 diz: todos os que viviam em Lida e na região de Saron ouviram e se converteram ao Senhor. Todos aqueles que testemunharam esse milagre, essa cura, acreditavam no Senhor e se converteram. E o resultado foi que muitos se voltavam para Deus porque estavam vendo que aquele milagre era uma prova incontestável de que Jesus estava vivo e que Jesus tinha autoridade sobre as doenças e que elas se manifestavam, as curas se manifestavam para a manifestação da glória de Deus. Entra em cenário agora um outro personagem, uma mulher agora. Nós vamos ver no verso 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E sendo seu corpo lavado, foi colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Bem, quem era Dorcas? Dorcas desfrutava de uma excelente reputação naquela comunidade cristã. Sabe por quê? Porque ela fazia boas obras, ela fazia esmolas, ela costurava, ela distribuía roupas no meio da população carente, mas Dorcas veio a falecer, ficou doente e morreu. Então, ela estava já prestes a ser sepultada, estava prontinha, eles já tinham lavado, colocado no quarto, como era costume. Mas os discípulos então ouviram que Pedro havia curado o Enéas, então mandaram correndo lá 2 homens para buscar o apóstolo.
com certeza na esperança de que ele realizasse esse milagre também, né, em favor de Dorcas, um milagre maior ainda, porque essa mulher estava morta. Então, verso 39 diz: Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando os vestidos e as roupas que Dorcas tinham feito quando ainda estava com elas. Verso 40 diz assim: Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. As suas obras testificavam sua fé em Cristo, né? Era assim que apresentava Jesus às pessoas, através daquilo que ela fazia. Que milagre tremendo! Que milagre fantástico! Imagino aquelas pessoas ao redor de todo aquele cenário. Lições tremendas deste capítulo. O Deus que elegeu a Saulo como apóstolo dos gentios, com um ministério tremendo, é o mesmo que elegeu Dorcas como discípula das boas obras. Não importa o que você tenha em mãos, se é uma agulha como Dorcas, precisa costurar para a glória de Deus. Se é um martelo, precisa construir para a glória de Deus e por aí vai. Se é uma vassoura, um rodo, você deve fazer o melhor para a glória de Deus. É o ministério do Senhor Jesus. Ele está em suas mãos e a palavra de Deus diz tudo o que você fizer, seja em palavras, seja em ações, você precisa fazer para o Senhor da melhor forma possível. Então, o Senhor está chamando você para ser um instrumento escolhido, para que muitos também creiam no Senhor, até que ele volte logo, né? Verso 41 diz: tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor chamado Simão, quando um líder cristão cumpre seu ministério na unção do Espírito Santo, é tremendo. Pedro foi usado por Deus para curar um paralítico e para ressuscitar uma mulher. Esses milagres fizeram com que muitos crescem no Senhor Jesus. E como é lindo, como é maravilhoso ver um homem e uma mulher sendo usados pelo Senhor para mudar situações adversas e glorificar o nome do Senhor Jesus. Esse livro de Atos traz tantos relatos, mas nós vemos aqui estes homens sendo usados por Deus. Quantos nomes nós já vimos neste livro? Quantos nomes de homens que se deixaram ser usados pelo Senhor Jesus como canal de bênção, né? Não importa se o necessitado é um homem, se é uma mulher, ou a classe social que pertence, quando um cristão chega na autoridade do nome de Jesus, coisas extraordinárias acontecem, né? Sempre o Senhor Jesus quer abrir portas para a pregação, para que o nome do Senhor Jesus seja anunciado. Então, as histórias de Enéas e de Dorcas demonstram que Deus tem poder, tanto para levantar um paralítico como para ressuscitar um morto. Ambos esses milagres evidenciam como um homem de Deus cheio de fé pode ser canal na realização de grandes coisas, especialmente trazer restauração espiritual às pessoas. Precisamos fazer notórias as maravilhas do Senhor entre as pessoas e não se envergonhar do Evangelho,
porque o Evangelho é o poder de Deus. Que possamos viver assim. E que, como salmista, né, lá no Salmo 105, no verso 1, diz: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Deus abençoe sua vida com sua graça e seu poder.